Trecho da peça Arena contra Zumbi, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Quilombolas, tudo estão fazendo para acabar com nós e nós resiste. Nossa esperança é lutar. Lutar sem descanso até não poder mais. Estão usando de tudo. Até mesmo a doença da nossa gente estão usando contra nós. Mas nós resistimos. Eu vivi na cidade no tempo da desordem. Vivi no meio da gente minha no tempo da revolta. Assim, passei o tempo que me deram para viver. Eu me levantei com a minha gente. Comi minha comida no meio das batalhas. Amei sem cuidado. Olhei tudo que via sem tempo de bem ver. Por querer liberdade. A voz da minha gente se levantou. Por querer liberdade. E minha voz junto com a dela. Minha voz não pode muito, mas gritar eu bem gritei. Tenho certeza que os donos dessas terras aqui ficariam muito mais contentes sem ouvir minha voz. Assim, passei o tempo que me deram para viver. Por querer liberdade. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Boa noite, todos, todas, todo mundo que está acompanhando a gente aí, todo mundo que está presente aqui no nosso espaço, o Espaço Brava Companhia, que fica aqui na periferia sul da cidade de São Paulo, Vila Prel. A gente está começando mais uma brava conversa e a gente queria começar hoje se solidarizando com os professores e professoras da cidade de São Paulo, que estão nesse momento num enfrentamento muito sério contra o autoritarismo da atual gestão dessa cidade. Então a gente quer aqui, junto com eles, dizer em alto e bom som, não à privatização das escolas públicas e não à privatização da educação pública. É isso. Aqui é a Brava Conversa e hoje a gente está recebendo dois convidados muito especiais, que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Dois companheiros, na verdade, que a gente recebe aqui com muita alegria. Obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui com o Julian Boal, a gente está aqui com o Luciano Carvalho. Eu vou ler aqui rapidamente. O Luciano Carvalho é membro fundador do Coletivo Dolores, dirige, atua, escreve para teatro, ministrou aulas teatrais em cidades do Brasil, de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, Argentina e Moçambique. O Luciano compõe o Coletivo Nacional de Cultura do MST e a coordenação da Brigada Nacional Patativa do Assaré. Ele possui graduação em jornalismo, especialização em educação do campo, agroecologia, mestrado em geografia e atua com ações políticas e estéticas na periferia de São Paulo há mais de 25 anos. E o Julian Boal é presidente do Instituto Augusto Boal e membro da coordenação da Escola de Teatro Popular. É também autor de Sob Antigas Formas em Novos Tempos, livro publicado pela UCITEC Editora. É isso, gente. Hoje... Então a gente está com as pessoas certas para falar sobre o nosso tema de hoje, que é teatro e luta social. A dinâmica aqui é a seguinte, eu sei que já falaram para vocês, mas eu vou explicar aqui para quem está assistindo a gente. Cada um de vocês aí vai ter entre 15 e 20 minutos para
discorrer aí sobre o assunto. Depois a gente abre para uma sessão de perguntas aqui de quem está com a gente aqui no nosso espaço. E aí a conversa flui. Beleza? Então vou passar a palavra agora para o Luciano Carvalho, para a gente começar essa brava conversa aqui. Vamos nessa! Então sou eu. Não, pode ser. O Julian vai falar depois da ETP, porque eu falo de EPTV-SP, a Escola Popular de Teatro e Vídeo de São Paulo. Mas deixo para falar da Escola Popular de Teatro e Vídeo de São Paulo depois da fala do Julian, para a gente complementar isso. São projetos irmãos, né, muito parecidos. Ambos têm diálogo com o Movimento Sem Terra, em medidas distintas. Mas eu recebi uma encomenda do Fábio, que eu estava brincando com todo mundo, que era para falar um pouco de teatro. Na Venezuela, Cuba e Nicarágua, que foi países que eu pude seguir, conhecer, tive a oportunidade de ministrar aulas e aprender com a turma por lá, né? Portanto, eu não vou dar nenhuma definição, nenhum vaticínio sobre o que é a teatralidade nesses países, porque eu não tenho condição de fazer isso. Eu posso apresentar um olhar da conexão teatral do que eu vivi e a relação política nos países. A começar pela Nicarágua, que faz mais tempo que eu estive por lá, e a conexão já era muito complicada. Eu tive a chance de conhecer o grupo Tecum Umani e a Dinha. Tinha membros que foram integrantes do grupo Nix Taioleiro, que era um grupo de teatro de guerrilha, né? Ou seja, durante a guerra revolucionária sandinista, era um grupo de teatro, o Nix Taioleiro, que colocava as suas indumentárias, né, os objetos de cena atravessados no corpo, do outro lado atravessado um fuzil, e eles iam para as linhas de frente fazer teatro para os combatentes revolucionários na Nicarágua. Isso é muito maravilhoso de falar, nossa, né, enche os uau, né? Mas o que eu encontrei por lá não foi assim, né? Porque já não tinha mais Nix Taioleiro. Eu conheci a turma do Tecum Umani, que tinha o diretor, Gerardo Molinares, que fazia um teatro campesino, juntava os camponeses numa região montanhosa de Matagalpa, e ali ele construiu, com as próprias mãos, ou seja, um sonhador maluco, construiu um teatro inacabado, enorme, de madeira. E ali a gente fazia os ensaios com os jovens que vinham de diversas regiões ali camponesas, né, rurais, e se juntavam e ficavam naquela casa, numa casa grande. Eu lembro que eu ficava num cômodo mofado e tinha um livro do Augusto Boal e outro do César Vieira, na biblioteca mofada, né? Chovia muito naquela época e tal. Eu posso dizer, nesse período, que eu visitei uma experiência teatral muito dura. Nós falamos dos nossos fomentos ao teatro, das nossas dificuldades. Eles traziam das fincas, né, dos sítios, cada camponês que vinha, trazia a comida, e eles não tinham geladeira, guardavam num grande baú verde, e lá tinha todos os mantimentos que essa turma ia comer durante a estada em La Finca La Plaga, que era La Praga, que era esse espaço onde tinha o teatro de madeira, sem paredes, né? Ele era um teatro vazado. Eles tinham uma divisão, uma organização interna muito curiosa, muito legal, muito parecido com o MST, sabe? A quem tocava, por exemplo, limpeza, a quem tocava fazer o café da manhã, a comida que ia ter naquele período. E era um grande sacrifício que eles faziam, porque para conseguir dinheiro para deslocar esses camponeses até lá, né? E aí partilhar a comida e aí fazer teatro. Então foi uma experiência emocionante, assim, da precariedade e tal, né? Onde eu pude ajudar, né, a conhecer como eles se organizavam, as cenas que estavam fazendo, e algumas experiências de teatro político, e algumas coisas que a gente faz aqui, né? Nós, o Teatro de Grupo da cidade de São Paulo, que eu sou um carregador herdeiro, né? E criador conjunto, né? Uma imensa coletividade que produz uma linguagem teatral. Deve ser um épico dialético, né, dessa região, que tem uma marca, uma característica muito própria, muito sua. Então pude, por exemplo, ajudar eles a fazerem um jingle de campanha de um político
bem avesso ao que eles queriam e a gente fazia uma paródia no jingle e para eles esse recurso era muito divertido de fazer, né? E tinha um cara chamado Crescêncio Flores, a gente criou o jingle do ex-Crescêncio Flores, né? E ia fazendo e tal. Então era um pouco esse era um lado do teatro nicaragüense daquele período que eu estive ali. Faz uns 15 anos. Mas também pude ir ao Teatro Municipal Nacional Rubem Dario, né? Ver uma peça, ou seja, um drama, se não me engano, acho que era um monólogo que estava sendo muito festejado no país, muito festejado. E encontrei lá o que a gente pode chamar de um teatrão, né? Dramático, / melodramático, autorreferenciado, né? Choroso, e um artista, né, consagrado, que todo mundo gostava, e muito talentoso tecnicamente, essas coisas todas e tal, e um teatro nacional, suntuoso, lotado, e aplausos e tal. Então foi os 2 teatros que eu vi, e conheci também um outro grupo de teatro, que é interessante pensar isso, como é essa história aqui, né, como está aqui essa Casa da Brava Companhia, um grupo de teatro independente, vamos dizer assim, que não está nem nessa suntuosidade financiada pelo Estado, nem nessa independência e nessa vontade heróica quase, né? Nessa gana militante de fazer teatro, que é o que eu conhecia e encontrava os jovens em Matagalpa. Era um outro teatro independente, desses de pequenos produtores que ficam atrás de verba pública e tal, e que faz um teatro comercial cobrando ingressos, mas que ele também vivia de uma frustração copiando o teatrão, né? Sem um avanço, vamos dizer assim, que possa observar de maneira crítica a sua condição material para produzir a vida, né? Então também isso não gera nessa turma, pelo menos ali do que eu conheci, uma capacidade de organização e fazer uma produção dramatúrgica crítica ao estado de coisas, ao modelo em que eles estão inseridos, em relação à cultura, em relação à sociedade no seu conjunto, à política e tal. Dessa turma da Nicarágua, tem uma história interessante que vocês, Brava Companhia, e todos os grupos que se reuniam nos coletivos de quinta, nós ajudamos a financiar. A gente trouxe para cá, para o Brasil, para fazer formação política na Escola Nacional Florestan Fernandes, e também para conhecer nossos grupos, as nossas obras. A gente financiou, a gente tinha dinheiro, a gente tinha um caixa em comum, né, nós todos aqui, e financiamos a vinda de um jovem que era do Tecumumani, chamado Juan Gabriel. O Juan Gabriel veio para cá, né, diretamente das montanhas de Matagalpa para cá, para São Paulo, conheceu alguns dos nossos grupos, viu algumas das nossas peças e fez um curso intensivo de formação política na Escola Nacional Florestan Fernandes. Depois, no ano seguinte, a gente viabilizou a vinda de Darling, uma jovem também das montanhas de Matagalpa. Não tenho notícia deles hoje. Aliás, uma tarefa para nós, né? Saber como é que eles tocam a vida e como é que está o teatro nesse sentido. Uma outra experiência desse fazer teatro aguerrido, que eu acho que vale a pena contar, é com o pessoal de Cuba. Eu tive 2 vezes a oportunidade de acompanhar a cruzada teatral Guantánamo-Baracoa. Então, Guantánamo é a província mais oriental de Cuba. E lá, o pessoal do Teatro Guignol e do Teatro Andante criaram essa cruzada teatral Guantánamo-Baracoa. Qual que era o espírito desses jovens, ainda numa perspectiva revolucionária? Conseguir levar a arte teatral nos rincões, nas cidadezinhas, nas vilas mais distantes, na cadeia montanhosa de Saguabaracoa. E eles fazem isso acho que há 30 anos. A primeira vez que eu tinha dirigido uma peça do grupo Parlendas, chamada Marruá. A gente foi para Cuba com financiamento de passagens do governo federal à época, era o governo Lula, ou era Dilma. Chegamos lá, ao convite deles, e aí a gente experimentou um teatro de guerrilha. Em que sentido? Não do que coloca o fuzil e vai para a linha de frente. Mas a gente, em cima de caminhões chineses, os artistas iam em cima de uma carroceria, um caminhão enorme. A outra carroceria carregava tudo que seria cenário, objetos de cena, e os mantimentos.
Então eu lembro que a gente levava, e todo dia montava acampamento, desmontava acampamento, ficava em escolas, em espaços que os pequenos vilarejos organizavam para nós, carregando, eu lembro que a gente levava um porco morto, né? Ele ficava refrigerado, então... Pode perguntar. Cabo Corinthians, assim? Não tinha nada a ver com isso. Aliás, a única camisa de time de futebol que eu vi lá, em 2 vilas, foi de São Paulo, tricolor paulista. Aconteceu, é verdade. Bom, então a gente carregava um porco morto que era um mantimento nosso. A gente ia a cada parada, né, destroçando, né, produzindo as refeições. Então a gente chegava numa pequena cidade, a cidade nos esperava, né, a vila nos esperava, as crianças uniformizadas cubanas, com as bandeirinhas, né? Chegava o comboio, eles estavam esperando a cruzada, já pulavam artistas, os que iam fazer já à tarde, para aquelas crianças mesmo, sempre nos aguardavam com uma mesa cubana, que é, ou seja, uma mesa em que os camponeses, a turma traz comida e coloca o que tem. A gente chegava lá, igual aqui, eu cheguei aqui, tinha uma mesa da Brava Companhia. Lá tem. Então eles esperavam os artistas com tudo que eles tinham de melhor, felizes por receber teatro. É impressionante. O público lotava. Então se era na praça pública, espetáculos de rua, né, abertos, aquela roda enorme de gente fazendo teatro e as crianças, os adultos esperando. E a turma da tarde voltava, ia montar os seus acampamentos, né, as suas coisas. A turma da noite, podia ser 1 ou 2 espetáculos, faz ali, volta, dorme, toma café da manhã, recolhe acampamento, vai para outra cidadezinha. Tudo pelas montanhas, passando por rio, só estrada de terra, algumas asfaltadas. Chega um momento que você passa por Las Farolas, que é uma obra de engenharia que os cubanos têm muito orgulho, numa cadeia montanhosa também, que dá medo, né? Então, assim, essa é mais ou menos a experiência da cruzada teatral, feita com o mínimo de recurso e subsídio público. Eu não sei o que eu quero dizer com isso, estou contando para vocês, assim, né? Porque assim, também em Nicarágua é a mesma coisa, né? Assim, só que a diferença é que os artistas cubanos, todos eles fazem a faculdade de artes cênicas e então eles são empregados, né? Eles vão para o teatro, bate cartão, tanto que o Emílio, um diretor do Teatro Guignol de Guantánamo, viu o espetáculo que nós levamos, né, que eu dirigi, que era do Parlendas, e ele perguntou, Luciano, que teatro é esse? O que é isso aí que vocês estão fazendo? E a gente foi adaptando também, porque a gente queria dialogar com o público, né? Então a gente chegou, foi muito ruim a primeira apresentação, a gente sentou, ó, a gente foi mudando até que o público foi ficando e o próprio Emílio, o que é isso que vocês estão fazendo? Isso aí pode falar que é o teatro épico paulistano, do teatro de grupo da cidade de São Paulo. Fala um pouquinho só o que é o marruá, só para a gente entender. O marruá era uma peça em que a gente tratava de diversas opressões contra a mulher. Então a gente pegava desde as brincadeiras mais infantis e fazia um paralelo com isso com um boi marruá, né? Ou seja, incontrolável. Por mais que você vá cerceá-lo, ele vai encontrar caminhos para... Era isso o marruá. E aí o Emílio ficou muito curioso saber de que expedientes técnicos, estéticos, como é que faz isso? Aí eu falei que isso não era uma coisa só minha, era uma coisa de uma coletividade, né? Ele falou assim, mas você voltaria aqui e dirigiria a gente? O Grupo Guignol. Eu falei, claro. Né? Se vocês convidarem, né? E ele falou, o convite está feito, só que nós não temos recurso, né, para trazer você de volta. Eu falei assim, eu me viro para conseguir o recurso, né, a passagem aérea e tal, para chegar, e volto. Por que eu estou dizendo isso? Quando voltei, eles tinham tudo preparado para fazer teatro. Eu voltei dias antes da cruzada teatral, eu tinha 20 dias antes da cruzada. O objetivo era a gente fazer uma peça de teatro que circulasse a cruzada teatral. Então tinha 20 dias para fazer do zero uma peça teatral a partir dos procedimentos técnicos que nós usamos aqui. Improviso, reflexão, leitura, estudo, vai, improvisa, anota, vai construindo a dramaturgia. A gente ergueu uma peça em 17 dias. Mas, porque os atores, as atrizes, eles eram muito tecnicamente aptos e eles tinham manhã, tarde e noite comigo. Então nós começávamos a ensaiar às 8 da manhã. Pausa para almoço, 1h30 depois,
volta à tarde. Quando preciso, a gente ensaiava ainda à noite. Fizemos do início ao fim a peça chamada Perestrópica, que falava da abertura econômica que estava acontecendo em Cuba de uma maneira subterrânea, com os cuentapropistas e as questões que iam, de algum modo, corroendo o que seria os princípios da Revolução. Foi uma peça que a gente também tinha algumas sacadas e tal, e a adesão do público foi muito forte. A gente pegou, fazendo paródias também, pegamos o ragaton que eles mais odiavam e que mais tocava nas rádios, né? Mas que os artistas politizados, odiamos isso, Luciano. Fala, então vamos usar. Né? E a gente pegou um refrãozinho que era hasta que se seque el malecón, que o cara ama tanta pessoa que faria tudo até que secasse o malecón, né? Que é aquela contenção do mar que tem lá em Cuba, que é super famoso em Havana, né? E aí a gente fez um refrão, né? Que era os cuentapropistas vendendo tudo de Cuba, né? E eles colocavam, tipo, está à venda um malecom. Eu não lembro qual foi o trocadilho que a gente fez, mas era tipo, estamos vendendo um malecom. E isso gerava uma indignação no público, né? Muito grande, né? Muita indignação. Quanto tempo eu tenho? Bom, 5 minutos, porque tem que ir para Venezuela, né? Bom, o legal... Tá, o legal dessa experiência da cruzada teatral, que ensina muito, foi assim, porque encontrei agora na Venezuela o pessoal do Teatro Andante, com a peça Faro, depois eu vou falar disso, que acho que merece um olhar sobre isso, e falei, nossa, eu já estive na cruzada teatral, não sei o que, a gente se abraçou, se fotografou, não sei o que, falei, manda um abraço para Maribel, para Emílio, para não sei o que, tal, e eles são um dos construtores da cruzada teatral, e a cruzada teatral segue existindo. Eles continuam fazendo esse teatro de subir na caçamba de um caminhão, atravessar os espaços, comer e partilhar só a comida, ninguém ganha nada. E é um festival internacional, a Cruzada Teatral. Quando eu fui a primeira vez, acho que tinha gente do Chile, da Espanha, México e mais um outro país e nós do Brasil. Na segunda vez tinha a Argentina, acho que era Peru, ou seja, tem uns malucos que enfia a mochila nas costas e vai. Aliás, a trupe Lona Preta foi para a Cruzada Teatral, a gente indicou eles e tal, falta a Brava Companhia agora, depois a gente vai pensar como fazer isso, né? Tem que ver como que chega lá, né? Como que chega na ilha que está sendo sufocada e destroçada, né? Na Venezuela, a gente foi agora, o Coletivo Dolor, a gente foi convidado em articulação política com o Movimento Sem Terra, que tem uma grande presença no processo revolucionário bolivariano. A gente foi convidado para participar do Festival Internacional de Teatro Progressista, em Caracas. Levamos uma peça do Dolores, o Boris Não Está Pronto, e a Companhia Antropofágica também foi, com o Labirinto do Fascismo, e mais uma companhia do Vitor, eu sou ruim com sobrenome, mais uma companhia daqui de São Paulo que também estava. Então o Brasil estava representado por 3 países. Tinham 23 países, foi um festival grande, ou seja, tem um empenho, né, nacional para que ele aconteça, porque não podemos esquecer que, assim como Cuba, a Venezuela ela é embargada, tem mais de 400 sanções sobre a Venezuela, que pesam sobre a Venezuela. Pois é, né? E aí nosso país vai e veta a entrada da Venezuela nos BRICS, o que é uma vergonha para a nossa política externa, a gente penalizar e se imiscuir, se enfiar na política interna de um país irmão, né? Isso não diz respeito ao governo Lula, mas fez, errou, né? Mas é muito interessante, já vou falar da peça de teatro, mas é legal pensar em Caracas, a gente fala, nossa, Venezuela está passando fome, está tudo, né, ruim e tal, mas não foi bem o que encontrei em Caracas, né? Eu tive em outras vezes na Venezuela, uma com uma brigada internacionalista para fazer uma inspeção, né, nos territórios venezuelanos para ver como é que está mesmo, se está completamente desabastecido, se está completamente no caos e tal. Com essa brigada internacionalista, nós estávamos num grupo de 40 pessoas, nos dividimos em grupos menores e circulamos o país em vários estados e províncias, né, e cidades para verificar o grau de desabastecimento e também o impacto das sanções econômicas, que é brutal. Mas não vimos o que estava pintado na mídia.
Desta vez, Caracas está muito melhor que a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, a gente vive a barbárie. A gente vê gente metida em lixo e em fezes. O centro da cidade de São Paulo fede. A gente vive a barbárie, a exclusão na sua máxima potência. A gente está se brutalizando nesse estado de coisas. E eu não vi essa situação na Venezuela, em Caracas, que está sancionado e atacado, o país atacado. Sobre teatro, que eu acho que é o que interessa a vocês. Isso aí Também interessa? Então tá bom. Não, é isso que a gente tem que ver também, porque fica fácil falar mal da Venezuela e do processo venezuelano. Ah, é autoritário, é isso, é aquilo. Autoritário é a imposição imperialista que sufoca e destrói povos, que massacra. E nós temos que olhar nessa ordem. Nós temos que olhar com esse grau para colocar as coisas. Né? As guerras de libertação de independência nacional, as guerras africanas, as guerras latino-americanas, né? Os confrontos de libertação nacional ou de alteração de regime, elas lutam contra um estado de coisas que é um coletivo ocidental que massacra, que destrói, que causa guerra, fome, genocídio, financiamento norte-americano ao Estado assassino de Israel, que massacra. Nós estamos vendo o Holocausto ao vivo e nós não estamos tendo condição de fazer uma reação à altura que isso merece. Nós vivemos e vemos um Hitler Netanyahu massacrando um povo por uma perspectiva colonialista e racista. Um apartheid na nossa cara com massacre. É como bombardear com mísseis favelas numerosas, prédios. Me exaltei? Voltarei. Em Caracas, no Festival Internacional de Teatro, a gente vê muita peça de teatro. Para mim é evidente que o governo Maduro, SUV, eles fazem uso dessa coisa cosmopolita, né? Falar, olha, aqui está aberto e temos um Festival Internacional de Teatro. Eu consegui ver algo em torno de umas 3 peças por dia, por tarde e noite, né? Eu ia vendo várias para poder ver o que eles estavam trazendo. E também conversei com muita gente. Em se tratando de teatro, pensando num teatro progressista, né? O Festival de Teatro Progressista, né? Mas a Venezuela necessita de um teatro revolucionário. Parece que eles não têm condições de produzir o teatro revolucionário que espelhe o que aponte como vanguarda o que seria o processo revolucionário venezuelano. Venezuela tem um ministério de comunas. Eu tive a chance de conhecer a ministra das comunas na segunda vez que eu estive por lá, em Caracas. O processo de organização comunal é extraordinário. Mas as peças de teatro, e aí eu recebi reclamações de dirigentes, de militantes que não encontram no teatro uma expressão do que estão fazendo. Parece que o teatro está mais acomodado naquele teatrão que eu falei, do Teatro Nacional Rubem Darío, da Nicarágua. Vi algumas boas peças, outras peças, né, a curadoria falha, acho que o Julião tem uma contribuição para falar disso também, ele esteve por lá também. Mas me chamou a atenção, então aí eu encerro a fala, porque eu sei que... o espetáculo do Teatro Andante de Cuba, Faro. É teatro cubano, ou seja, não é suntuoso. Na rua. Simples. Uma figura central ali, em cima de uns tabladinhos com uma grande saia, como se fosse uma senhora, a atriz mais velha do grupo, né? Que é Cuba. E os coros cênicos, vira e mexe, se remetiam a Cuba como uma ilha, um farol, e colocavam a questão da contradição de todo o processo revolucionário, o sufocamento que vive a ilha, num nível de reflexão e num nível de emoção que todo o público em praça pública estava lotado assim. Todo o público se emocionou demais. Eu tive a oportunidade de levar para ver Faro, para ver o Teatro Andante. Eu ministrei uma oficina com as mulheres construtoras lá de uma das comunas. Né? Pra terem ideia, as mulheres no processo revolucionário venezuelano, elas estão construindo as próprias casas, mas não as próprias casas. Elas foram habilitadas e se formaram e fizeram um prédio.
Elas são eletricistas, pedreiras, trabalham com ferramentaria. É absurdo, é absurdo. E aí pude, né, falar, vamos ver teatro também, que elas estavam tendo aula de teatro comigo, vamos ver Faro. E todas as mulheres, as jovens, as mais velhas, todas choravam. A gente foi fazer uma avaliação no outro dia sobre a peça de Cuba e não conseguiam falar, choravam porque viam o sufocamento como uma ilha, e Venezuela é uma ilha hoje, e viram os que se foram. Né? Quantos cubanos deixaram a ilha? Quantos venezuelanos deixaram a Venezuela e estão passando necessidades e dificuldades? Não os cubanos, porque existe o arruste cubano, é uma outra coisa para nós falar, mais uma perversidade do Império Americano, né? Mas os venezuelanos passando muitas necessidades nos outros países. E eles se conversam por telas. Tem isso, tem uma cena dessa em Paris, todo mundo debulhava de chorar. E nós também, a gente não conseguia falar, porque era muito, muito emocionante e muito, não emocionante no sentido vulgar da coisa, eu me identifico tanto com... Se identificar com um processo de esmagamento de um povo. E ao mesmo assim, este povo, ele se reconhece num farol. E não é o socialismo. Não estou aqui fazendo uma propaganda socialista, nem eles estão fazendo. É maior que isso. Bom, foi o que eu vi de melhor na Venezuela, né? Digo, em termos de teatro. Foi Cuba que trouxe. Né? Pude ver espetáculos do Irã, da Palestina, da Itália, Espanha, Rússia, Teatro de Moscou, um monte de coisa. Mas Cuba, pelo menos o Teatro Andante, no meu entender, do teatro político, crítico, dialético, popular, o Teatro Andante com Faro saiu muito à frente dos outros. Obrigado, Luciano. Daqui a pouco a gente abre aqui para prosear. Mas muito bacana ouvir as experiências aí, porque muita coisa para a gente pensar e discutir daqui a pouquinho. Bora lá, Julian. Bora. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todas as pessoas que preferiram vir aqui do que ir para a virada cultural. Agradeço muito vocês. Eu achava que eu ia falar para bancos, mas não, tem gente aqui. Olha só, então eu vim falar da Escola de Teatro Popular do Rio de Janeiro, né? Que agora tem 8 anos, mas eu vou falar um pouquinho da pré-história dela também, porque é importante para entender. Então, 9 anos atrás, eu fui convidado pelo MST, que estava organizando um festival de cultura progressista em Maricá, acho que era esse o título, para me ocupar da curadoria da parte de teatro do oprimido, né, para chamar grupos de teatro do oprimido. E aí o MST me disse uma coisa muito estranha, um negócio que eu nunca tinha ouvido na minha vida e que eu acho que eu nunca mais vou ouvir. Dinheiro não é problema. Aí eu comecei a chamar todo mundo que eu podia chamar. Eu convidei até um grupo de 8 indianos, assim, né? Cada passagem da Índia para o Brasil era super cara, mas era um grupo fantástico, maravilhoso. Então, assim, é um grupo fantástico, maravilhoso, então eu tinha que convidar. Mas já que dinheiro não é problema, assim, eu não só convidei as pessoas que eu conhecia, que eu achava maravilhosas, mas eu comecei a convidar pessoas que eu não conhecia, mas que me falavam, cara, você tem que convidar esses caras, você tem que convidar, porque eles são muito bons. E nisso, eu convidei o pessoal da Escola de Teatro Político de Buenos Aires. E foi muito bacana ter convidado eles, porque, assim, depois, quando a gente foi para a ENF, todos os grupos foram para a ENF, junto com outros militantes, assim, a Escola Nacional Florestan Fernandes, o centro do MST, o centro de... Como chamar? O centro pedagógico. De formação política. Mas não é dinheiro, não era problema, porque era financiado pela prefeitura de Maricá, que tem royalties do petróleo. Claro, obviamente. Se não parece que é do MST. Explica um pouquinho, assim, só para entender assim, o que foi esse encontro aí na Florestan. Teve 2. Você talvez esteja pensando do segundo. Eu estou falando de um outro, que eram os grupos de teatro oprimido que estavam participando do festival, que foram para lá, mais militantes do MST e militantes de movimentos próximos ao MST, como o MAB, Levante Popular da Juventude. E aí, assim, a gente não só via as peças, mas a gente discutia com os grupos, né, assim, para saber quais eram os processos aos quais eles pertenciam. E a Escola de Teatro Político, na verdade, foi muito interessante, porque eles falaram que eles pertenciam a uma organização maior que chamava Movimento Popular La Dignidade. E um tal Movimento Popular La Dignidade se organiza de um jeito, assim, que nas cidades eu nunca tinha visto isso, uma organização desse jeito.
Eles não organizam a população através de palavras de ordem. Eles também fazem isso. Mas o grosso do trabalho deles é organizar coletivos de trabalho, cooperativas, dentro das comunidades onde eles trabalham, que suprem as necessidades da comunidade e, ao mesmo tempo, criam emprego para as pessoas. E, ao mesmo tempo, cria ainda outra coisa do qual eu vou falar mais tarde. Mas, basicamente, é assim. Na comunidade X, as ruas são estreitas demais para as ambulâncias do Estado chegar. Eles criam uma cooperativa de ambulâncias que pertence ao movimento, que tem pintado em cima a cara do Che Guevara, por exemplo, que é sempre um negócio que eu acho muito bizarro de ver, e que são ambulâncias mais estreitas que conseguem chegar lá. Mesma coisa eles fizeram com carros de bombeiros mais estreitos para poder chegar onde os carros do bombeiro do Estado não chegam. Coleta de lixo, distribuição de gás, refeitórios, centros de saúde, onde dava para fazer aborto, antes mesmo do aborto ser legal na Argentina, escolas, um bando de estruturas que são essas cooperativas que permitem à comunidade ter as suas necessidades atendidas concretamente pelo movimento. Mas isso permite também outra coisa, que é a coisa mais importante. Isso cria uma espécie de ecossistema onde você pode experimentar uma sociabilidade que é diferente daquela que te impõe a sociedade capitalista, do capitalismo mais que tardio, onde a gente vive. Se você tem teu filho numa escola, você tem que participar a cada 2 semanas de um encontro para discutir o projeto político-pedagógico da escola. Mas você também tem que aparecer lá para limpar a escola, para consertar, para fazer o lanche. Você tem que participar de um processo e não é atendido por um direito. Você tem que participar de um processo e não comprar uma mercadoria. Então, por isso, a sociabilidade difere um pouco. Quanto mais que não se trata só de uma escola, como eu falei. Assim. Você vai num centro de saúde para ter pílula abortiva, ou então pílula contraceptiva. E lá vão te perguntar, mas como é que é a relação com o teu parceiro? E através disso, você talvez vai entrar num círculo feminista da dignidade que vai pedir à escola de teatro político a criação de uma peça sobre o tema de violência doméstica, que vai ser apresentada nos refeitórios que também são lugares onde vai ser discutido o urbanismo da favela e por aí vai. Eles têm tanto respeito dentro das comunidades onde eles trabalham que quem dá o nome das ruas lá é a dignidade. E quando a prefeitura vem e coloca um nome, eles barram o nome da prefeitura e colocam o nome da dignidade, o nome da rua dado pela população àquela própria rua. Então, quando a gente viu isso, a gente ficou maluco. A gente ficou maluco em vários sentidos, assim, dizendo, cara, isso no Brasil nunca pode acontecer, isso não. Mas todo mundo ficou muito feliz, assim, com essa perspectiva. E eu e o Gel, assim, a gente decidiu, vamos criar a mesma coisa no Rio de Janeiro. Assim. Só que, obviamente, assim, no Rio de Janeiro faltava só um elemento pequenininho, que era La Dignidade. Pequenininho. E aí a gente fez uma escola de teatro, não como La Dignidade fazia, ou faz, que era aberta para todo mundo para ajudar a construir o braço cultural da dignidade, mas era aberta para não militantes. A gente, então, tinha que proceder de um outro jeito. A gente abriu a escola só para militantes e não para gente interessada no geral no teatro político. E a gente abriu essa escola, quando a gente abre, a gente tem militantes, basicamente, de movimentos de ocupação, tanto rural quanto urbano, e movimentos de juventude, de vários movimentos. O MST está presente, eu não vou falar de todos os movimentos, porque não vale a pena, até porque tem movimentos que são realmente cariocas, assim, até movimentos de um bairro no Rio de Janeiro, não vale a pena falar deles. E a gente começa esse ano. E esse ano foi muito bom. Foi um ano em que a escola era uma escola para militantes, em que a gente ensinava basicamente teatro do oprimido e teatro épico. A gente tentava navegar entre essas duas águas aí. E era uma escola feita para os movimentos, no sentido que a gente tinha os militantes, formava os militantes que tinham que voltar aos seus movimentos para construir os braços culturais, assim, para ajudar a construir os braços culturais dos seus movimentos. Então era para os movimentos, era com os movimentos, visto que eles estavam ali e que também participavam da coordenação política pedagógica da escola, e era um pouquinho contra os movimentos também, suavemente. Por quê? Porque muitas vezes os movimentos, assim, eu não sei se o Luciano vai concordar comigo, assim, mas muitas vezes a linguagem estética dos movimentos é uma linguagem, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes é uma linguagem que é muito
positiva, que é muito heróica, que muito coloca à frente figuras como a do sacrifício. E a gente não topava esse tipo de estética. A gente não achava que esse tipo de estética era a estética que mais produzia coisas. Porque essa estética do herói, a gente acha que dentro da escola, assim, a gente tem uma reflexão que o herói hoje em dia não é mais tanto o Che Guevara como é o motorista do Uber, é o microempreendedor. Então, aqui, valorizar o herói assim, não vai tanto contra a mentalidade dominante que a gente tem, mas vai também muito a favor dessa, o que a gente poderia chamar de ideologia Nike, né? Just do it. Você quer lutar contra o racismo? Just do it. Você quer lutar contra o capitalismo? Just do it. E a gente queria não colocar tanto o acento num heroísmo abstrato, vai lá e faz, mas a gente queria colocar o acento nas contradições concretas, que fazem com que não seja tão fácil. Porque a gente acha que não é um teatro que julga tanto as pessoas. Muitas vezes o teatro, desde o palco, julga as pessoas dizendo vai lá e faz. E a gente não queria fazer isso, a gente queria fazer um reflexo do nosso público mostrando assim, em que merda a gente está, para colocar em termos singelos. Assim. Mais do que um teatro que julgasse as pessoas. Então foi um ano muito bom assim, para a gente, e um ano que na virada começa com a execução da Marielle Franco, que para vocês imagino que foi um choque, imagina no Rio de Janeiro como é que foi, e imagina para militantes. Muitos desses militantes tinham participado da campanha da Marielle. Tem uma foto assim, em que vários deles, antes mesmo de fazer parte da escola, estão num carro com a Marielle, assim, todos eles com sorrisos gigantes, o carro está com 15 pessoas dentro, obviamente o carro não foi feito para isso. Eles estão indo distribuir panfleto na favela da Maré, onde ela cresceu. Ela está lá no meio, e o carro foi emprestado pelo Gel, que é o outro fundador da escola. Então, assim, todo mundo estava arrasado, é pouco, assim, é vulgar dizer que estavam arrasados. Assim. Tinha gente de 22 anos, 23, me diziam que já não tinha mais esperança, que já tinham batido na parede, que não tinha mais nada a ser construído. Então a gente ficou assim com muito desespero, assim, com muito medo também, porque matar a 5ª vereadora mais votada quer dizer que todo mundo pode ser morto. E aí a gente decidiu dar um passo à frente. E o que foi esse passo à frente? Assim? Foi de não ser mais uma escola tanto para dentro, mas ser mais uma escola para fora. Um mês depois da execução da Marielle, a gente tem uma grande manifestação que é convocada no Rio de Janeiro, e a gente convoca as pessoas para de manhã virem, a gente abre para todos os movimentos, para todas as pessoas que quisessem vir, abre para elas, a gente constrói cenas durante toda a manhã que vão ser apresentadas na concentração da manifestação, mas também a cada 300 metros na frente da manifestação. Em cada bar, em cada parque, onde a manifestação fosse passar, a gente ia apresentar para tentar dialogar de outro jeito com a população. E isso funciona muito, e a gente decide, então, assim, atuar em todas as ocupações dos movimentos em que faziam parte da escola. A gente decide atuar em todas as manifestações que são chamadas. A gente decide criar um festival, uma feira carioca de opinião, um eco, uma homenagem à Feira Paulista de Opinião. A gente decide participar de campanhas políticas. E a gente se torna não mais uma escola para militantes, mas uma escola militante em si mesma. E a gente abre para um bando de pessoas que a gente vê que não eram organizadas, que estavam com muita raiva, só que raiva boa para a gente é raiva organizada, é raiva que dura. Então a gente abre a escola para essas pessoas, para elas entrarem e se organizar através da escola. Então foi um ano também assim, de muitas coisas, assim, de muito trabalho, que acaba com a eleição do Bolsonaro no Brasil e a eleição do Witzel no Rio de Janeiro. O Witzel é aquele atira na cabecinha. De novo, muito medo, de novo, muito desespero, e de novo a gente decide dar um passo à frente, de novo. Assim. E qual foi esse passo à frente? É isso. Para trás não tem como. Então, assim, qual foi o passo à frente que a gente deu? Foi decidir assim, de não mais... Esses 2 anos nos ensinam também assim, que muitas vezes os militantes se formam, mas quando eles voltam para seus movimentos, eles são pegos pelas tarefas urgentes que os movimentos têm. Os movimentos não têm uma coordenação cultural, um grupo que se ocupa de cultura forte o suficiente para que o trabalho prossiga lá. Então a gente decide assim, criar para esses movimentos os grupos de teatro que eles não estão conseguindo criar. Então a gente se aproxima principalmente de um deles, que era um movimento chamado Mais Nós, naquele momento, que era um movimento de pré-vestibulares populares, que estava em relação com o movimento de juventude
chamado Rua, Juventude Anticapitalista, em relação com uma corrente interna do PSOL, em relação com o próprio PSOL, né? Assim, com várias mediações, mas assim, a ideia era também não fazer só no bairro, mas fazer com interlocutores que pensassem o país, assim, e não só transformar localmente. Mesmo que se a gente não tivesse um acordo total com esses interlocutores. Então a gente começa a fazer isso, a trabalhar nos pré-vestibulares, e a gente abre então 4 frentes, assim, 4 grupos, em 4 pré-vestibulares diferentes. E em 3 deles isso funciona bastante, e a gente acaba então com 3 grupos formados para um movimento social específico, no decorrer de um ano. Assim. E o nosso grupo de formação de formadores. Então a gente se multiplica para 4 grupos, de 1 a gente vira 4. Isso vira uma experiência assim, que interessa ao Mais Nós, interessa aos movimentos sociais, esse é o que a gente faz. O Mais Nós fica tão interessado que acha que a gente pode começar a criar grupos sem os pré-vestibulares, o que a gente achava complicado, assim, mas eles acham que sim. A gente teve até uma conversa em que eles notavam na gente qualidades que eles sabiam que enquanto pré-vestibulares eles não podiam atingir. Resumindo, assim, basicamente, assim, o pré-vestibular ele se determina em função do que está posto pelo Estado, né? Se esse ano a gente vai estudar tal coisa, o pré-vestibular popular tenta estudar da maneira mais crítica possível tal coisa, mas é tal coisa que tem que ser estudada. O grupo de teatro tem autonomia. Vamos falar sobre o que a gente quer. O pré-vestibular é limitado na questão do tempo, assim, pelo vestibular. Você fica lá 6 meses, passa o teu vestibular, tenta de novo, tenta uma terceira vez, desiste no meio, vai embora. O grupo de teatro não é limitado nessa questão de tempo. Assim. O grupo de teatro pode continuar. Você tendo desistido de passar, você tendo passado, isso não é importante. E grupo de teatro quer se apresentar. Né? Assim, tipo, enquanto que o grupo de estudante ele quer passar. Mas o grupo de teatro quer se apresentar. E o grupo de estudante quer passar numa faculdade que é longe do território. Então, através do grupo de teatro, eles conseguiam ter uma atuação no território que eles não conseguiam ter antes. Então, por isso, o interesse deles na gente. E a gente está muito interessado com isso, a gente quer desenvolver, a gente tem monitores, a gente até ganhou, emenda parlamentar de deputado, que era de esquerda naquela época, e a gente fica muito feliz, assim, a gente quer continuar. E aí vem o tal do Covid. Né, assim, sempre tentando explicar, assim, uma vez alguém me perguntou, mas qual a rotina da ETP? Eu falei que gostaria que tivesse uma, né? Assim, porque todo ano a gente tem que se reinventar em função. E aí é um puta baque pra gente, assim, é um negócio muito difícil pra gente, por quê? Porque a gente começa a perder gente. A gente, por mais que a gente dê aula de maneira remota, coisas assim, para pessoas que trabalhavam com a gente, assim, tipo, ter um quarto só delas, com uma internet boa, num aparelho bom, assim, para fazer teatro sozinho na frente do computador, é um negócio que não era tão evidente, assim. As 3 primeiras razões eram materiais, a 4ª não era material, mas fazer teatro na frente de um computador é um negócio muito chato, que todo mundo sabe. Quanto mais para pessoas que estavam acabando de chegar nisso. Então aí nosso público começa a mudar um pouco, a gente tem que fazer aulas mais teóricas, e isso funciona de certo modo. Nosso último curso foi um curso sobre teatro e organização política, em que a gente passava do Arena com o Teatro Jornal até esse grupo indiano, Jana Sanskrit, passando por outros, que, se me lembro bem, teve 350 pessoas inscritas, do qual a gente só aceitou 60, assim. Então estava funcionando, mas o público mudava. Quando a gente consegue obter vacinas enquanto educadores, ou seja, um pouco antes do que o resto das pessoas, portanto a gente consegue voltar um pouco antes com as nossas formações, e a gente volta com muita vontade, talvez com vontade demais, numa aposta de, cara, esse ano a gente vai criar grupo em tudo quanto é lugar, porque a gente tem muito formador acumulados nesse tempo da Covid, que veio fazer uma formação rápida, e a gente tem que encontrar lugar para eles terem tarefa para, enfim, formalizar o vínculo com a ETP através disso. E num ano a gente cria 11 grupos, o que é muita coisa, assim, tipo, pra gente foi muita coisa, pelo menos, criar 11 grupos. E o tempo pós-pandêmico é um tempo muito mais complicado do que antes da pandemia, como vocês bem sabem. O tempo está mais curto, assim, porque, né, a gente precisa estar o tempo todo atrás de dinheiro, está muito mais fragmentado, os movimentos sociais estão muito mais retraídos, pelo menos nas cidades a gente nota, nas cidades do Rio de Janeiro, a gente nota essa retração dos movimentos sociais. Não tem tanta gente no pré-vestibular, porque a perspectiva de passar na faculdade para ter um salário melhor
é uma perspectiva irrealizável. Eu preciso de mês que vem encontrar uma grana para ajudar no aluguel da família, assim, com 18, com 19. Assim. A galera precisa fazer isso já nessa idade. Não tem como pensar num futuro melhor, assim, isso não existe. Logo depois do Covid, mas até agora a gente sente isso. Que não voltou ao nível anterior ao Covid. Então a gente cria esses 11 grupos, mas assim, aí esses 11 grupos, assim, a gente consegue criar, alguns deles são mais frágeis, porque os pré-vestibulares estão mais frágeis. Então tem grupo, se antes a gente tinha grupo com 15 pessoas, agora são grupos que vão ter 5 pessoas, 6 pessoas, são grupos mais frágeis nesse sentido. E também essa retração dos movimentos sociais faz com que a ETP tenha que se desenvolver, mas aí a gente viu que a gente não tinha perna talvez para tanto. Assim. A aposta da gente se completar enquanto movimento social mesmo, assim, que abarcasse mais aspectos da vida de uma pessoa do que somente aquela aula pontual, a gente não consegue dar esse pulo, a gente não consegue dar esse salto. Assim. Não consegue dar esse salto e a gente volta um pouco atrás e a gente está, então, num ano de transição, assim, agora, em que a gente... Nossa ideia, assim, a gente reduziu o número de grupos, todos os grupos que a gente tem, ou quase todos os grupos, eles estão em contato direto com movimentos sociais, a gente já não tem mais grupos que foram criados um pouco a esmo, assim, a gente está, por exemplo, com o MUCA, o Movimento Unificado dos Camelôs, a gente vai estar com um pré-vestibular X, a gente tenta sempre estar dentro de movimentos, assim, no CEP do Rio de Janeiro, no CEP lá em Niterói. A gente sempre tenta construir em conjunto com os movimentos sociais e não mais se pensar enquanto movimento social autônomo, digamos assim. E, além disso, assim, a gente nota muito ano passado assim, que as pessoas, assim, como esse tempo está muito mais caro, está muito mais difícil de mobilizar as pessoas para ações que não sejam necessariamente naquele momento. Assim, o cara que na Favela da Maré consegue vir para a aula na quarta-feira, das 9h30 ao meio-dia, ele não consegue necessariamente ter o sábado dele para apresentar. Então, assim, a gente vê essa dificuldade de mobilização das pessoas e, para isso, a gente, então, profissionalizou alguns de nós com a tarefa de que vocês serão o grupo de apresentações da ETP. A gente não quer se substituir aos núcleos territoriais, mas a gente não quer nunca mais ter que dizer não ao movimento social nos convidando. A gente não quer isso, assim. Então a gente cria esse grupo que também é uma forma de se expandir. Assim. A gente está agora com uma formação de formadores com 30 pessoas, que nem todo mundo vai ficar da ETP, mas que a gente espera que um bom número seja da ETP. Está acabando hoje, agora no Rio de Janeiro, uma atividade que a gente fez com ele. A gente montou os Horácios e Curiaços num dia com essa galera. Eu estou olhando de tempo em tempo o telefone para ver, porque eu estou ansioso para saber como é que foi. E a gente está com esse novo grupo. Bom, só para finalizar, assim, por que a gente faz o que a gente faz? O que nos empurra a fazer isso? Assim? É a crença seguinte, assim, que, basicamente, assim, o que faz Dona Maria votar em quem ela vota? Por que Dona Maria vota em quem ela vota? Uma parte da esquerda vai dizer assim, Dona Maria vota em quem ela vota por causa que ela ouviu um super discurso, de um lado ou de outro. E isso é que vai decidir Dona Maria. É o argumento, é o discurso em si mesmo. Assim. Então basta termos bons oradores para conquistar, ou basta a gente ganhar a batalha da internet para a gente ganhar, então, a batalha das urnas. A gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso. A gente acredita que é muito mais fácil você votar, por exemplo, por uma solução da violência extrema quando você já vive a violência extrema. Eu não conheço muita gente que falou na minha cara, votei para o Bolsonaro. Mas uma dessas pessoas que me falou isso, eu sei da vida dessa pessoa, e essa pessoa coloca a filha para dormir na sala, não no quarto dela. Porque no quarto já teve 2 balas perdidas que atingiram aquele quarto. E ela não está esperando a terceira. Então é muito mais fácil para ela votar no Bolsonaro, porque a solução da violência resolve na cabeça dela a situação de violência que ela já vive no seu cotidiano. A outra razão que faz com que as pessoas votem em quem elas votem são os círculos de sociabilidade onde elas circulam. Os círculos de sociabilidade.
E por isso aqui no Brasil eu estou falando muito das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, muitas vezes, a gente só vê um aspecto delas, que é o aspecto delas apoiarem, muitas, não todas, mas muitas, um projeto de extrema-direita. E a gente vê esse aspecto. E veja como são homofóbicas, e vejam como são misóginas, e vejam como são racistas. E tudo isso não está falso, esse aspecto. Assim. Mas o que a gente não vê assim, é que dentro das comunidades, as igrejas evangélicas, às vezes, são os únicos círculos de sociabilidade que existem, que fazem com que, de tal maneira com que a vida seja possível dentro daquelas comunidades. É um irmão que vai te dar um colchão se tiver uma enchente. É um irmão que vai te ajudar a encontrar um emprego quando você sai da prisão, porque as igrejas são o primeiro lugar. Né? Geralmente, assim, tipo, né, são inúmeras as histórias de presos que encontram Jesus dentro da cadeia e que quando saem vão tentar um emprego através da igreja. Nas orquestras sinfônicas do Brasil, a grande maioria dos músicos são crentes. Porque aquele moleque que tocava bem, assim, a igreja vai apoiar para que ele aprenda mais e mais e mais, a ponto de virar um musicista dentro de uma orquestra sinfônica. Então, assim, tipo, as igrejas são também espaço onde se organiza a solidariedade no nível da comunidade, no nível de bastante horizontalidade dentro. A igreja não é só isso, mas a igreja também é isso. E se a gente não entender isso, se a gente pensar que é só uma questão argumentativa, que basta ter um bom discurso, que basta ter um bom publicista, ou seja, que basta ter um bom canal do Instagram para vencer, a gente acha que a gente está condenado a perder. Então a nossa aposta é que a gente tem que ir nos lugares que já são lugares de organização da comunidade, nas comunidades, mas que são progressistas, digamos assim, para que esses lugares ganham espessura, ganham outros significados, por exemplo, que o pré-vestibular não seja só um lugar para entrar na faculdade, mas também um lugar de cultura para além disso, assim, que o lugar de ocupação, que um prédio ocupado também tenha atividades culturais e que também tenha alfabetização e que também tenha todas as camadas possíveis para que ele seja o mais denso possível para fazer o que a dignidade faz. A gente é a frente cultural de uma organização que ainda não existe, mas a gente quer muito que essa organização exista e que não pense só em eleições, mas que pense na vida das pessoas como um todo. É isso. Sou um muro de arrimo, um coro feito em choro e pelo riso. Sou um muro de arrimo, um coro feito em choro e pelo riso. Alicate. Pra cada terra arada, há uma enxada. Pra cada terreno vazio, há um cercado. E pra cada cercado, há um alicate. Poema de Luan Luan. Aê! Vamos conversar agora. Então, espero que vocês tenham elaborado perguntas aí. Beleza? Já tem uma ali. Eu vou começar lançando, e daí eu passo para você, tá? Eu vou lançar uma para cada um aqui. Queria perguntar para o Luciano primeiro. Eu fiquei muito curioso com esse diagnóstico que você traz do teatro venezuelano, que aparentemente é um teatro que está esteticamente e politicamente aquém do processo político que está em curso ali no país. Bom, imagino que você tenha conversado com gente lá, ou que talvez você mesmo tenha alguma hipótese a respeito do porquê isso ocorre. Eu queria te ouvir sobre isso. E porque eu fiquei curioso. E o Julian, eu também fiquei pensando aqui, né? Você mencionou que a escola atualmente ela procura os movimentos sociais. Você citou aqui, acho que entregadores, você citou os cursinhos pré-vestibulares. Aí eu fiquei me perguntando como é que é isso. Vocês chegam lá e falam, e aí, pessoal, quer fazer teatro com a gente? Como é que se dá essa aproximação? E se vocês têm conseguido fazer isso numa escala que vocês estão achando interessante? Eu sei que faz pouco tempo, né, que vocês
fizeram essa virada. Mas queria te ouvir sobre isso. Como é que é essa aproximação? Se vocês já contatam esse tipo de movimento que já tem alguma atividade cultural, se já tem grupo de teatro nesses lugares, ou se vocês chegam oferecendo. E como é que é essa recepção? Vão anotando aí, e eu vou passar para o camarada ali agora. Então, eu vou aproveitar... Acho que é o Juliano ali à direita, né? Não, esse é o Luciano. Na próxima vocês podiam pegar gente que tivesse um nome mais diferente, né? Assim. Ou a gente vem cantar alguma coisa, né? Juliano e Luciano. Pois é. Então, o Luciano, eu queria que você explicasse então para nós. Você disse, as palavras que você usou foram: não existem condições para um teatro revolucionário na Venezuela. Foi o que você afirmou. Então, eu estou te perguntando, quais são as condições para um teatro revolucionário e o que é que você entende como sendo um teatro revolucionário? E falando um pouco do contexto brasileiro, se é possível você apontar algum experimento próximo desse seu entendimento do que é um teatro revolucionário brasileiro. Para o Juliano, eu queria que ele pudesse explorar um pouco melhor qual foi o impacto na produção artística teatral da morte da Marielle enquanto estética. Boa noite, Lúcio. Cuidar para o Juliano, assim. E eu queria que você falasse assim, quais são as aproximações e distanciamentos hoje com o Centro de Teatro do Oprimido que tem ali, né? E como é que está essa atuação no Rio de Janeiro aí de vocês, tá? Talvez vocês possam falar, porque assim, para explicar um pouco para quem está assistindo e está aqui, existe um agrupamento de experiências, né? São experiências, algumas experiências mais maduras, outras experiências ainda no começo, outras que fizeram coisas incríveis e pararam e depois voltam, que é assim, é a união de muita gente espalhada pelo Brasil, Argentina, dentro desse modelo de escolas de teatro político, né? O Luciano falou até que depois pode até falar. Então, em São Paulo tem a Escola Popular de Teatro e Vídeo, é ligado ao MST, mas fazem parte dessa escola 11 grupos de teatro, se não me engano. Tem a ETP, tem na Bahia, tem em Pernambuco, tem em Alagoas. Então, assim, a gente faz isso muito na surdina, né? Muito assim, sem falar muito, né? Meio na invisibilidade, mas existe. No caso de São Paulo, essa escola, a gente já fez duas, né, Luciano? 2 edições assim, de trazendo militantes do Brasil, que ficaram com a gente um mês, 15 dias, todo dia trabalhando, no sentido de voltarem e tentarem, por meio do teatro, fazer uma crítica, né, desse mundo aí, enfim. Só para dar essa notinha de... Bom, as condições para um teatro revolucionário, eu acho que os trabalhadores artistas conectados com o seu tempo histórico, com as necessidades e condições da sua gente, da sua classe. E aí começar a pensar e formular para a superação de certas condições, para contribuir, se no caso tem um país que vive um processo revolucionário, para que você tenha artistas que possam operar o que seria a vanguarda desse processo. Olha, eu estou falando coisas do que eu vi, não fiz um estudo sobre isso, e ouvi reclamações também de dirigentes políticos, né, falando não tem gente que retrate isso. Então, vou dar um exemplo de coisas concretas que acontecem e que isso é material para um teatro revolucionário. Eu acabei de falar das mulheres construtoras. Um companheiro chamou para dar aula lá, Thierry, que o Julian conhece, falou, você daria aula para as construtoras? Eu falei, claro. Né? Aí ele criou um cardzinho, né? Aula de Teatro Revolucionário Popular. Né? Ele que já colocou. E aí eu conversando com ele falou assim, não, porque nós não temos condição de fazer isso aqui. Quem apresentou isso foi, por exemplo, o Thierry e outras pessoas. Falaram, não tem artista com essa consciência e com esse tipo de interpretação da arte teatral. Não a interpretação do palco, né? Interpretação política da arte. Tema de um teatro revolucionário é conseguir apresentar que mecanismo propiciou que mulheres
Vamos pensar no machismo, vamos pensar na sociedade como é. Que mulheres protagonizassem a construção de um edifício. É um baita tema. Quando eu cheguei lá para conversar com elas, né, para a gente fazer as aulas e tal, a gente fez aquela roda de prosa para conhecer todo mundo. Depois que elas falaram o que elas faziam, quem elas eram, eu falei, mano, eu não tenho... Tudo em espanhol, hein? Tudo em português, hein? Mano! Eu não tenho condição de querer apresentar algo mais avançado socialmente, né, em termos de relações sociais conflitivas, contraditórias, do que mulheres num processo revolucionário, mulheres sem teto. Elas fizeram a ocupação da terra. Elas ocuparam o terreno onde construíram um prédio. Só que tem um governo, numa convulsão social, que ao invés do governo for lá meter a polícia e despeja as mulheres, falar, então tá, agora é de vocês mesmo. E aí elas querem casa, querem teto. Ao invés de, né, esquece isso, tal. Mandou pessoas, técnicos, que era para a comunidade fazer em mutirão aquilo. Não tinha homem suficiente para fazer. Os que estariam, nem todas eram casadas, nem todas, ou seja, tinha mulher. E este governo também, ou seja, é que ele é pressionado pela sociedade. É pressionado, ele responde, fala, então tá bom. Então, formação no canteiro de obra. Foi um monte de engenheiro lá ver a obra delas e tal, o pessoal que vai fazer a visita, eles ficaram bestas, elas contaram isso para mim. De que o que eles mais reparavam que não parecia que era uma obra. Estava tudo limpo e organizado. Sem desperdício. Uma eficácia, entendeu? E é um cotidiano limpo e organizado. É uma outra lógica. Né? Uma lógica, vamos falar que é lógica feminina, pelo menos o que essas mulheres formadas, como elas foram formadas na vida, elas aplicaram ali. Isso resultava em maior eficiência. Todas elas são profissionais hoje desta coisa. Este governo financiou a obra. E elas, então, num período curto de tempo, relativamente curto de tempo, aprendem uma profissão e erguem as próprias casas e ganham dignidade e estão com condição de falar disso em qualquer lugar. E topam em fazer teatro. Eu acho que esses são os elementos de um teatro revolucionário. E revolucionário é conseguir contar essa história, não só dessa maneira, porque eu estou dando uma maneira bastante positivada dela. A gente pode colocar as contradições desse processo, porque tem. O machismo sofrido nesse período, a descrença de que isso é possível. Mas esses elementos podem colocar em cena o que elas mesmas estão chamando, isso em toda a Venezuela, estão chamando de feminismo comuneiro. O que é feminismo comuneiro? Alguém já viu em teatro feminismo comuneiro? Eu também não. Isso é matéria de teatro revolucionário. Aí eu perguntei para elas, mas o que é feminismo comuneiro? E elas falaram que feminismo comuneiro é buscar, por meio da luta, uma igualdade com os companheiros. Não queremos ser mais que eles, não queremos eliminar homens. Queremos criar condição dentro do nosso processo comunal de construção, né, esse lugar de paridade, de gênero. Ou seja, uma perspectiva de classe fodida. Né? Elas estão elaborando isso e são mulheres, são populares. Não tem, alto nível de instrução, acadêmica, nada disso. Estão se construindo na vida. Só que as jovens que chegam, as meninas de 18, 19, 20 anos que estão na linha do feminismo comuneiro, amorosas no sentido assim, não tem um sentido de querer, vamos lá, né? Amorosas, afetivas, aguerridas, potentes. Então aquilo ali, eu falei, nossa gente, que oportunidade a minha de estar aqui e poder com vocês trabalhar. Então, onde não há condições, aí eu vou para o lado contrário. Eu acho, como a Revolução Bolivariana, ela é uma revolução, né, do socialismo do século XXI, né, puxada por Hugo Chávez, é por meio de eleições. É um processo que não pegou em armas. Então, não destituiu um monte de estamentos organizados na sociedade. Eu acho que a turma que fazia teatro se adequou um pouco, mas é igual essa turma que acessa as maiores verbas, as que faz teatro e que faz o mais do mesmo. Você sabe do que nós estamos fazendo. Assim, eu não sei exprimir em palavra, mas nós conhecemos. É a rede. Agora gravando. Sabe assim, é aquele lugar daquele teatro acomodado, onde eu vou reinventar, agora eu vou reinventar, fazer uma releitura do clássico tal,
Não quando a gente coloca aqui, né? O que o Júlio apresentou outra coisa, então não vai chegar aqui, ó. Ele apresentou outra coisa, não é outra coisa porque é isso. Imagina a dimensão. Então tá, a gente pode falar teatro revolucionário, tá aqui também. Ou seja, você pega essa ferramenta que é o teatro e coloca ela para outras pessoas, outras classes sociais, outras categorias, outras organizações expressarem por meio desta arte as suas questões, o seu mundo, colocar a serviço de uma transformação não acomodada, mas de uma transformação, né, não de um acomodamento social, onde a gente vai, está tudo estabelecido, paga o ingresso ou não, né, aplaude e cumprimenta, parabéns, está muito bonito o que você fez. Mas isso não está comprometido com uma verdadeira transformação social. E a transformação pode ser por doses homeopáticas de pequenas reformas, né? Ou ela pode também buscar uma via revolucionária. O que vejo que está acontecendo na Venezuela, o processo da divisão de todo o país em grandes comunas com 3 mil, 4 mil, 7 mil, 30 mil pessoas, cada comuna dessa. Tem 5 mil, o Conselho Comunal é composto por 5.700 comunas. É no país todo. E vai ampliando, ou seja, tem que ter alguma arte, alguma notícia que apresente esses elementos na sua contradição. Com suas questões, com seus desafios, mas com seus avanços, né? Então é nesse sentido que parece que os artistas de Caracas, e também o teatro é muito restrito a Caracas, não estão interessados, não estão comprometidos com esse processo. E a narrativa... a luta de classe na Venezuela é um negócio brutal, né? As guarimbas, a Maria Corina Machado, essa turma, eles fazem parte de um grupo bolsonarista, seria lá, só que tão radicais que eles queimavam pessoas vivas nas guarimbas que pareciam ser do PSUV. É como se fosse aqui, petista, tacavam gasolina e queimaram 30 pessoas. É uma extrema-direita, é um fascismo de direita ali, brutal, né, de direita sempre. Mas assim, a correlação de forças, a ligação para fazer política lá, tem seus contornos. Eu não tenho grande habilidade, e nós estamos de fora, para chegar e vaticinar. Maduro, seu ditador. É muito pequeno burguês da nossa parte, sabe? Assim, muito da democracia burguesa, ou da democracia que nós experienciamos, sem olhar as contradições. Perguntei, finalizando, para uma dessas mulheres, a gente estava na caçamba de um automóvel lá, grande, né? Não era caminhão, uma picape, indo para ver peça. E aí eu falei, não está tão forte agora, né? Os esquálidos estão mais fortes. À direita eles chamam de esquálidos, né? Os esquálidos estão mais fortes agora, né? Porque ele estava fazendo umas cenas que falava, né, de algum avanço deles e tal. Não. Os esquálidos são esquálidos. Eu tinha ouvido o pessoal de teatro mais pequeno burguês que tinha, entendeu? Mas o povão que está nas comunas, que está nas favelas, que está nas... Não, esse é o nosso governo, os esquálidos são esquálidos, e eles estão combatendo na contradição do governo. Eles combatem também o governo, mas com o governo, é um negócio interessante. Então, eu fiquei muito de orelha em pé e muito atento, para também não sair pré-julgando com muita velocidade e condenar um processo que o mundo todo, por meio das suas mídias, da Reuters e tal, já condena. Não estamos precisando, enquanto esquerda, nós condenarmos, né, o processo bolivariano em andamento. Vou pegar por um pouquinho, assim, tipo, para trazer contradição um pouco. Não, mas não é contradição absoluta. É só dizer assim, que você falou um negócio que é verdade. Assim, tanto Cuba quanto a Venezuela sofrem de embargos absolutamente asquerosos. Isso é absolutamente verdade. Isso é inegável. Mas assim, a gente pode imaginar que vai ser uma regra imutável da história que cada vez que um povo quer se emancipar, os estados vizinhos, os estados outros vão querer lutar contra esse povo que quer se emancipar. Já aconteceu antes. A maior aliança militar que tinha existido até agora, naquele momento, assim, foi a aliança militar que invadiu a Rússia pós-17, tentando acabar com o regime bolchevique. Assim. E eles não conseguiram acabar com o regime bolchevique, mas eles criaram as condições, ao invadir de maneira tão brutal a Rússia, eles criaram as condições para que o Exército Vermelho se cristalizasse numa pré-burocracia que deu no que deu. Então também não é...
Tá, então, como eu estou falando mal da Venezuela, eu posso falar sem microfone. Então, assim, tipo, é verdade o que você fala, mas não é porque não seja verdade que isso também não crie processos internos que possam cristalizar o poder dentro de castas que já se acaparam dele e façam que o povo não seja mais um interlocutor. Assim, tipo, não estou dizendo que seja isso na Venezuela, mas que isso é uma possibilidade. Na Venezuela, isso me parece ser, assim, tipo, do que eu vi lá quando eu fui. Assim. Sobre a questão assim, de teatro revolucionário, assim, tipo, não era questão para mim, mas mesmo assim, eu não vou responder muito, assim. Mas só assim, tipo, eu fui lá na Venezuela também, assim, eu concordo sobre o diagnóstico que você tem sobre a população artística de lá, que é meio pequeno burguesa, muito ensimesmada, sabe? Muito isso, assim, o Teatro Nacional da Venezuela, quando eu fui lá, estava montando um Hamlet enquanto musical. Um musical de Hamlet, que era homofóbico ao extremo, assim, tipo, tinha várias piadas homofóbicas no meio, assim, Broadway de botequim, enfim, muito ruim, eu gosto de botequim, eu não gosto de Broadway, mas assim, Broadway de botequim era muito ruim, assim, que eles faziam. Só que ao mesmo tempo, assim, eu quero colocar, assim, cara, assim, tipo, dar conta do tempo em que a gente vive não é uma tarefa fácil, assim, tipo, quantas peças, assim, tipo, eu não venho muito para São Paulo, assim, eu tenho certeza absoluta que o Teatro Paulista é melhor do que o Carioca. Não é esse o debate. Mas quantas peças vocês viram recentemente que vocês viram e que vocês tinham a impressão que, cara, assim, deu conta do tempo que a gente está vivendo? Desse período tão bizarro, tão gosmento, assim, que a gente está encalacrado desde 2016, assim, tipo... Quantas peças? É difícil de dar conta. Assim, tipo, não é um negócio, não é uma tarefa fácil. Não estou dizendo que... O problema na Venezuela é que eles nem tentam, né? Assim, tipo, é que eles nem se colocam isso como tarefa. Bom, sobre a aproximação junto aos movimentos sociais, você faz de diferentes maneiras, assim. A primeira delas, assim, a gente tem, assim, Gel Brito junto com a gente. Gel Brito é um cara que faz 30 anos, assim, que qualquer assembleia ele está presente. Que você ir numa manifestação com o Gel Brito é saber que o Gel vai te apresentar pelo menos metade da manifestação. Esse tal cara, esse tal cara, esse tal cara. E a outra metade que ele não apresenta é o pessoal que tem menos de 20, que o Gel já está com 56, então ele não conhece tão bem, assim. Mas ele conhece toda a galera de muito tempo, assim. Tanto é que a gente, graças a isso, a gente ganhou um local, assim. Porque os movimentos, enfim, a União está dando prédios, né, assim, para moradia e para centros culturais, assim, no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. Tem fóruns de movimento social para se discutir que prédio vai para onde. Quando o GEL apareceu lá, assim, os movimentos sociais falaram, sim, claro, o GEL tem legitimidade. Então, assim, o GEL assim, ajuda bastante no contato com os movimentos sociais. Depois tem contato com a base. E contato com a base, assim, aí assim, é contato com a base, assim, e vai diferir de formador a formador, assim, são duplas que vão se ocupar desses espaços e que vão, assim, tinha uma pessoa com a gente, que agora está morando em São Paulo, que sabia cantar e tocar muito bem. Ela ia para as turmas de pré-vestibular cantando e tocando muito bem, assim, e tentando interessar as pessoas através disso, através das cenas. Tem pessoas que só falavam nas salas de aula, tem pessoas que só mandavam card. E assim funcionou, assim. Mas geralmente a gente tenta ter um contato com a organização e não com só os indivíduos que a compõem. Isso é uma coisa geral. Sobre como a morte da Marielle impactou a nossa estética. Eu diria que nem tanto, na verdade, assim, para ser absolutamente sincero. Primeiro porque a gente estava respondendo na urgência absoluta. Né? Assim, imagina o tempo que é assim, tipo, o tempo de receber a notícia, de se reagrupar, de chorar o que a gente precisava chorar, de saber que vai ter essa tal manifestação, de pensar que a gente precisa entrar dentro dessa manifestação. A gente convidou grupos que já tinham pensado cenas. O que a gente faz muito é pegar modelos. O que a gente chama de pegar modelos é pegar uma cena que já existe num filme, numa peça, e tentar explicar para as pessoas com quem a gente está trabalhando por que a tal cena é escrita de tal maneira. E tentar pegar a estrutura da cena para que ela seja repleta das histórias e da realidade das pessoas. Por exemplo, assim, vamos lá, assim, para dar um exemplo concreto. Assim, tem um filme de um diretor chamado Cassavetes, que chama Noite de Estreia, que não é nem o melhor dele, assim, pessoalmente, não acho que seja o melhor dele, não. Mas
é sobre uma atriz que assim, que está ficando mais velha, que apostou tudo na carreira, que está sozinha, que decidiu não formar família, e chamam ela para fazer um papel em que ela tem que representar uma pessoa mais velha, que está sozinha, que decidiu apostar tudo na carreira, que decidiu não ter família. E o papel está próximo demais a ela, começa a dar uma fritada na cabeça dela. Também tem uma fã dela que morre, e que volta como uma alucinação dela, assim, no filme, assim. E tem uma cena específica, assim, uma cena no filme, assim, em que o teatro está lotado, é a noite de estreia em Nova York, assim, todo mundo está batendo o pé, assim, já assim, pedindo assim, a atriz de vir, assim, e ela não aparece no teatro. Ela não aparece no teatro. E quando ela aparece no teatro, ela está totalmente bêbada, ela está trêbada. E a cena começa com ela deitada num sofá, assim, com uma cara de triste, assim, visivelmente incapaz de ir em cena, e estão lá os companheiros dela, assim, que não são grandes opressores nem nada, tem o diretor, a pessoa que escreveu a peça, a mulher que escreveu a peça, a dramaturga, os outros atores e atrizes, que sabem muito bem que se ela não for em cena, é ruim para a companhia, mas é ruim para ela também, se vazar a razão. Então, tem que ir, o show tem que continuar. Dão um café fortíssimo para ela, seguram ela, assim, tipo, quase que a força, ela quase caindo, fazem a cena anterior à chegada dela durar um pouco mais, assim, e jogam ela em cena para ela atuar. E a gente explica essa cena como uma cena em que a opressão ali, ela não é opressão direta de um sujeito oprimindo o outro, mas é uma opressão difusa. O show tem que continuar. Tal do fetiche da mercadoria operando, assim, fazendo com que as pessoas tenham que se adaptar ao que elas têm que fazer, que não possam dar um passo em falso. E a gente explica isso acho que foi na primeira aula da ETP que a gente explica isso, assim, quando tinha bastante movimento de ocupação na ETP. E eles fazem uma cena em que tem uma ocupação de um prédio, assim, a gente imagina que seja um prédio, tem uma mulher que é uma super referente, que todo mundo respeita, admira essa mulher, e aí chega a polícia. E ela pergunta, quem é? Quem é o comandante que está na operação? Dizem o nome do comandante para ela, e ela desfalece, assim, desmaia, assim, ao ouvir. Mas ela é a referente da ocupação. E os outros ocupantes vão colocando ela de pé porque eles não sabem falar, eles não tiveram em outra ocupação, eles não têm os meios. Ela que sabe, ela que tem que ir. Então são as próprias pessoas oprimidas na situação que são obrigadas a reproduzir essa opressão, a recolocar numa situação de opressão. Então a gente faz isso muito de utilizar modelos. E modelos que tentam ver a contradição, assim, de não ver, de um lado, os malvados, dos outros bonzinhos, assim, não reproduzir o realismo socialista que, às vezes, assim, sem querer, a gente reproduz, né? Daquele operário com o peito cheio de músculos que eu nunca terei na vida, o olho no horizonte, assim, a face já dourada. Tinham estátuas na União Soviética que a face já estava mais rosa porque o sol do socialismo já estava raiando, portanto a face já ficava mais rosada. Hoje em dia a gente trocou essa figura do operário, assim, a gente trocou essa figura do operário por outras figuras, da mulher, do LGBT, da população preta. Eu não tenho nenhum problema com essa troca, assim, o meu problema é com essa figura da mão levantada, assim, e de achar que se trata de questões heróicas, a ser resolvida no grito, a ser resolvido na ideologia do Just Do It, que é a ideologia da Nike, né? Então não mudou tanto, assim, e a nossa estética também é um negócio em processo, assim, a gente tem que se adaptar, assim, tipo, por exemplo, nosso grupo de peças, assim, se a gente está pensando assim, se apresentar em ocupação, é se apresentar para um público que nunca viu teatro, que não vai estar todo presente durante a apresentação, assim, tipo, tem gente que vai chegar mais tarde, não vai ter os 3 toques antes de começar, talvez tenha gente que vai embora antes, então a gente pensa a nossa apresentação pensando nesses fatores, assim, porque senão a gente está num público abstrato que é o público do teatro tal como a gente conhece, que não é o nosso, assim. Então a gente tenta se adaptar. A relação com o CTO, essa é a minha Venezuela. É o meu momento mais complicado de falar. Olha, ela não existe muito no momento, assim. A ETP se criou dentro do CTO, mas por razões que talvez não valha a pena explicar, a gente não mais está presente dentro do CTO.
tem questões que são também disso, de estéticas que a gente quer promover, de parceiros que a gente quer... de parcerias que a gente quer construir, de objetivos que a gente se dá, assim, que são diferentes e que fazem com que, assim, é isso, assim, tipo, para mim, assim, eu já fui em muitos festivais de teatro oprimido, assim, encontros de teatro oprimido, assim, e poucos deles eu achei realmente bons, assim, poucos deles, porque uma técnica de teatro em si mesmo não quer dizer nada, não quer dizer nada. Orientação política e técnica teatral, mesmo se for épico, assim, tipo, mesmo se for qualquer coisa, assim, tipo, não é uma garantia que as pessoas vão ter a mesma orientação política sobre tal tema. Não é porque você fala diretamente ao público, porque se você faz uma projeção ou qualquer coisa que a gente possa pensar como um recurso épico. Tem uma amiga minha que fala que, às vezes, ela acha que tem um epicômetro, né? Falou em direção ao público, ganhou 3 pontos. Assim, teve uma projeção, ganhou 5 pontos. Levanta um cartaz, 3 pontos. Aí depois você faz a conta e você vê se você chegou lá, né? Assim, tipo... E a gente sabe que, assim, tipo, a gente pode utilizar recursos épicos sem que a orientação política seja interessante, seja produtiva. A gente tem, pelo menos, assim, tipo, desde o livro da Ina Camargo, que já celebrou mais de 30 anos, eu acho, assim, a hora do teatro épico no Brasil, que isso está posto. Assim, tipo. Então, assim, tipo, as técnicas teatrais, infelizmente, talvez, ou felizmente, assim, dela não dá para derivar automaticamente orientações políticas semelhantes. E não acho que se juntar por teatro do oprimido, assim, seja um negócio muito válido. E a gente também tem uma compreensão do teatro do oprimido bastante ampla. Assim. Teatro do oprimido, para a gente, é tentar organizar a população utilizando as técnicas de teatro mais críticas que a gente possa utilizar em dado momento. Não é necessariamente o set que foi criado pelo meu pai, mesmo se meu pai... Aquele senhor foi um gênio. Muito bom, muito bom. Dá tempo para mais uma. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam a questão do teatro na educação. Eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem ele está, parece-me que um passo à frente. Eu estou me referindo à sala de aula, chão da escola. Como é que vocês enxergam esse processo? Eu comecei a fazer teatro na periferia de São Paulo, participei, na época o grupo Teatro Amador era muito forte, e era uma época de muita efervescência, quando surgiu, né, a questão do teatro de arena, que realmente revolucionou a prática teatral. E eu migrei, né, desse trabalho de grupo de teatro para essa pegada mais do teatro oprimido, de escola, que me parecia, né? De formação, de incitar a você buscar dentro da linguagem das artes e do teatro especificamente essa percepção, né, de realidade. Eu enxergo todas as experiências que vocês trazem com uma potência muito forte nessa direção, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa experiência, essa vivência, nesse momento, nessa faixa etária, que é aquela que está entrando no ensino médio, que essas questões políticas, elas, não só política, mas de opção de mercado, de trabalho, enfim, todas essas contradições. Gostaria de ouvir os dois aí. Caprichem na resposta para o Celso. Celso é uma das figuras mais importantes do teatro aqui da nossa região. Ele foi meu professor, meu primeiro professor de teatro, primeiro professor de teatro do Fábio, primeiro professor de teatro do Márcio. É responsável pela formação de um monte de gente boa que se desviou do ensino técnico profissionalizante para fazer arte por aí. Então, Celso, é sempre uma alegria receber você aqui. Beijo para você. Aê! Minha pergunta vai para o Juliano. Eu não falei meu nome antes. Pedro. Eu queria que você pudesse dissertar um pouco. Vai ao encontro da pergunta do Celso de alguma maneira. Você disse que muitos artistas vão ao ETP em busca de formação de modo a voltar para os seus núcleos de movimentos sociais e formarem polos culturais lá dentro e participarem dessa formulação. Eu gostaria de que você pudesse explicar para nós, ou expor para nós, melhor dizendo,
os impactos que você percebeu dessa passagem pelo ETP nos movimentos sociais, nessa estética do movimento social. Que você pudesse explorar isso para nós, porque assim, uma coisa é o trabalho, outra coisa é o fruto e o resultado. Se você puder falar um pouco disso, porque aí chega um pouco nos céus, porque dentro desse trabalho todo tem o pré-veste, tem o movimento de vestibulandos. Meu nome é Nayara, pegando um pouquinho do gancho do Celso, né, na área da educação, eu vejo que tem uma questão muito utilitária para a arte, né, quando se pensa muito no ensino de arte geral. E pegando na parte, esqueci seu nome, desculpa, Juliana, que você falou que pegou a parte do cursinho popular, né? E eu vejo que tem muito esse pensamento, por que de fazer isso? E como foi esse trabalho crítico, né, junto com esses jovens, como foi tirar a arte desse utilitarismo, né, para levar para outro lugar? Porque eu trabalho com arte também e eu vejo muito essa ânsia, tipo, por que disso? Para que isso, professora? A gente prefere, assim, quando a gente fala em pré-vestibular popular, a gente está falando, assim, em pré-vestibulares que são, não sei se o termo mesmo em São Paulo, assim, tipo, mas pré-vestibular popular no Rio de Janeiro, que significa que é um pré-vestibular que é feito pelos movimentos sociais, que é dos movimentos sociais, e que é organizado como uma maneira de prestar um serviço direto à comunidade, assim, onde eles estão instalados, e de tentar organizar a juventude a partir do pré-vestibular. Muitas vezes, assim, é verdade que os pré-vestibulares só conseguem ser uma porta de entrada. Desculpa, assim, os pré-vestibulares populares são mais que necessários, mas é verdade que o que eu vejo é que eles conseguem organizar muito mais quando as pessoas entram na faculdade e na faculdade do que no território. Assim. O que eu vi, assim, o que eu observei até agora foi isso. Assim. Porque é mais fácil também, né? Se o estudante chega num território, a faculdade que é completamente novo, e tem alguém que é do cursinho também, assim, que é do mesmo movimento do cursinho, que chega, que dá uma ajuda, assim, para o cara se entender no espaço e, através disso, a pessoa vai se envolvendo no movimento. Assim. Não é... Para mim é uma prática totalmente normal e sadia, isso daí. Não vejo manipulação nenhuma nisso daí. Então, assim, o que eu estou dizendo assim, é que não são salas de aulas tradicionais, assim, pelo menos. Assim, tanto uma galera já mais velha, de 18, coisa e tal, e são pré-vestibulares que vão ser 2, 3 horas, assim, não vão ser, né, enfim, vai ser um tempo mais reduzido que uma sala de aula normal, né, que uma escola normal. Em sala de aula, assim, agora a gente tem um grupo só. E esse grupo, ele surgiu de uma dificuldade nossa, que é o seguinte, a gente estava com um grupo em São Gonçalo, que é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil, e ninguém sabe disso, né? Mas é uma cidade gigantesca que fica próxima ao Rio de Janeiro, deve ser das 10 maiores cidades do Brasil. E lá a gente estava dentro de uma cozinha solidária, no bairro. Quando chega a época das eleições, chegam traficantes que estão ligados ao candidato de extrema-direita e chegam lá dizendo: vocês têm que fechar porque vocês são de esquerda, não vai acontecer mais atividade nenhuma aí. E eles chegam a bater numa placa que tá, né, da Rua Marielle Franco, bater para ameaçar e dizendo: ó, tá vendo, a gente não erra, então vocês têm que sair daí. E aí esse é um projeto que a gente tinha lá, né, onde eu ia toda semana lá para lá com a juventude que tinha lá. E era uma galera muito nova, assim, de adolescente de 12, 13 anos, se desfaz naquele momento. E aí a gente tinha dentro da ETP uma pessoa que é professora que fala: não, mas na minha escola dá para acolher as pessoas. Então todo mundo vá para lá. Só que nem todo mundo conseguiu ir para lá porque a distância era grande, porque mesmo se a gente tinha meios de pagar o Uber, os pais, não era mais aquele lugar que eu posso ir a pé ou de bicicleta. Então a nossa intenção era manter o grupo, mas o grupo acabou assim, se desfacelando, infelizmente, porque eu gostava muito do grupo, gostava muito do trabalho que a gente fazia lá. Eu não sei, assim, eu acho que assim, é verdade. Estou falando sobre coisas que eu não sei, assim, realmente, então, assim, que é sobre o que seria a pedagogia da ETP, assim. E eu não sei exatamente o que é. Assim. Eu sei, assim, que tem outras organizações que utilizam vivências, que fazem exercícios para você chegar até o conhecimento do que é mais-valia. E eu não tenho nada contra, assim. Só que, assim, tipo, tem lá um filósofo lá, que é o tal do Rancière, né? Assim, que é um cara que sempre critica todos os marxistas a todo momento.
E é chato isso, mas de tempo em tempo ele acerta. Sabe? Tipo, de tempo em tempo ele acerta. E nisso, assim, sobre educação, acho que ele acerta bastante. Assim, quando ele fala assim, que há modos de pedagogia que só reafirmam para a pessoa que está aprendendo que ela necessita de alguém para aprender. A fábula do Sócrates, né, assim, que o Sócrates chega para um escravo e fala com ele, e a partir da conversa o escravo consegue deduzir regras básicas da geometria. O Rancière fala, não, isso aí não é para provar a igualdade das pessoas. Ao contrário, é para provar a superioridade do Sócrates. É para provar que o escravo não conseguiria chegar lá sem a presença do Sócrates. E eu acho que tem modos de educação nossos, assim, que são esses modos, assim, que são a reafirmação da inferioridade do saber do outro. Eu não estou dizendo assim, que todos os saberes se equivalem, que a gente já sabe de tudo e que tudo é lindo. Não, eu acredito na indústria cultural, acredito que isso afeta nossas subjetividades. Mas eu também acredito assim, que às vezes a gente se aproxima das pessoas de tal modo a reafirmar a ignorância delas. Você precisa de mim para superar a ignorância. E isso eu vejo muito no teatro do oprimido, para continuar batendo um pouquinho no mundo do teatro do oprimido, assim. Não, mas é verdade, porque o quê? Você faz o quê? Você ensina uma técnica de teatro oprimido. Ensinou teatro fórum lá. Aí depois vai dar uma outra oficina de teatro imagem. Aí a terceira oficina, você já começa a se passar, né? O que eu vou dar? Vou dar teatro jornal. A quarta, a quinta. Aí tem uma hora que você precisa inventar uma técnica para continuar a poder se vender no mercado. Né? Basicamente, para você continuar a prover mercadoria. E aí você sempre precisa reafirmar que você sabe mais do que o outro, que você sempre tem uma técnica a oferecer para outra pessoa. Então, por isso que tem um aspecto do mundo do teatro oprimido que é muito mercadológico. Não é o todo do teatro oprimido. Então, assim, eu acho que na ETP a gente não faz assim. A gente tenta explicar o modelo, explicar como é que ele funciona, explicar por que a gente acha ele interessante e verifica depois, com as pessoas se reapropriando, se de fato ele é interessante, o que a gente conseguiu produzir, se a gente produziu coisas diferentes em relação a isso, e a gente erra, sabe? E a gente erra enquanto monitor. Eu me lembro, assim, uma vez, assim, eu entrei, assim, estava voltando da França, onde eu passei 1 ano e meio. Na pandemia eu estava tão fissurado, assim, para voltar para a ETP, que eu saí do aeroporto direto para uma aula da ETP. E eu cheguei lá e tinha um modelo lá, e teve uma monitora, assim, que estava começando, coisa e tal, mas, assim, era toda uma discussão sobre a maldade dos pobres, inspirada sobre uma cena do Brecht. Eu não vou fazer o todo da discussão, não, assim, mas, enfim. A questão, assim, é que é uma cena para demonstrar que não, justamente, assim, é demonstrar as condições sociais que obrigam as pessoas a fazerem certas escolhas. É baseado na Santa Joana, na Descida dos Infernos. Exato. E aí, assim, teve uma menina lá que também vinha de São Gonçalo, uma adolescente que não tinha entendido do mesmo jeito que a gente, assim, que fala, não, mas eu acho que os pobres não são malvados, não, assim, e tinha uma cena sobre execução de um jovem, e ela começa a falar de um amigo dela que foi executado pela polícia faz 1 ano, que na semana que vem vai fazer 1 ano que ele foi executado, e ele não era malvado, ele não era isso, e a monitora começou a falar, não, mas peraí, em relação ao exercício, foda-se o exercício naquela hora, foda-se, tá, o importante é o que está acontecendo no momento, é que nem assim, e uma outra, assim, semana passada, outro monitor, um exercício que é inspirado de um filme Sob a Luz do Luar, 2 adolescentes que são gays, mas não sabem que o outro é gay, que querem se seduzir, mas que têm muito medo de dar um beijo um no outro, sabe? E aí o exercício é sobre essa contradição entre o desejo e o medo de realizar esse desejo. E eles têm que atuar essa coisa. E a história começa sobre uma mulher lá, que é professora no CEP, que começa ela a falar sobre quando a filha dela falou que era lésbica. E muitos dos participantes lá eram gays, assim, e ela teve uma reação preconceituosa. E como é que ela superou isso? E aí acabou com a aula. E que bom, que ótimo que acabou com a aula, sabe? E segue o barco, sabe? E tá aberto a isso, assim. Bom, assim, sobre o impacto da ETP. Cara, assim, eu gostaria de falar, assim, maravilhoso, mas vocês não são nem do Rio, posso falar qualquer merda. Então, nós, assim, sei das quantas, isso e aquilo. Olha, assim, como você viu, assim, é uma história bastante entrecortada, assim, entrecortada por processo, assim,
da pandemia, que nos cortou quase 2 anos e meio, até não sei, 2 anos e meio dessa história que está completando 8 anos. Assim. Então foi um recomeço numa terra bastante arrasada. Eu acho que a gente está começando a ter um impacto. Eu acho que a gente está começando a ter um impacto. Eu acho assim, que, por exemplo, assim, tipo, eu tenho muito orgulho assim, que agora nessa formação nossa tem militantes de base, mas também tem dirigentes de alguns movimentos que estão acompanhando a nossa formação de formadores. E provavelmente esses caras não vão querer ser formadores da ITP porque eles já estão lotados de tarefas. Já estão com tarefas até o pescoço. E mesmo assim, alguns deles assim, vêm, assim, todos os sábados que eles podem passar 5 horas com a gente. Isso, para mim, assim, tipo, é um sinal que a ITP está ganhando em volume, está ganhando em respeito. E também tem outra coisa que a gente quer pensar, assim, tipo, para dentro dos movimentos sociais, mas assim, a gente também quer disputar a classe artística. A gente está aprendendo assim, um discurso crítico sobre os editais. Os editais como sendo... tem uma frase do Paulo Arantes que é boa sobre isso, assim, que ele fala, os editais é o Estado impondo situações de mercado onde elas não precisariam existir. Então, os editais não seriam ao face contrário do neoliberalismo, eles seriam a continuação do neoliberalismo para dentro do Estado. Então, nisso, a gente está desenvolvendo reflexões e a gente quer entrar em contato com outras pessoas. Aliás, tem uma pessoa de São Paulo que escreve bastante a respeito disso. Assim. Inclusive a USP, né? A continuação do neoliberalismo. A USP é a continuação do neoliberalismo? Eu não conheço, assim, é o suficiente para falar. Pro próprio Paulo Arantes. Porque já saiu da USP já faz um tempo. Não, mas sim, A USP se prova uma continuidade do neoliberalismo quando ela anuncia muito confortavelmente nessa semana, sem avisar nem a gestão do centro acadêmico atual, que ela está encerrando a cátedra de Linguística na universidade sob a justificativa de que não há demanda no mercado para isso, não há demanda educacional. Nesse aspecto, eu acho que a USP prova é uma evidência do que o Fábio acabou de dizer. A USP está agindo em linha o seguinte, o que o mercado pede, o mercado não está pedindo, não vou oferecer. Então, meu papel de instituição cultural, eu vou abrir mão e vou me orientar a pelo mercado. Beleza. A questão é saber se o Paulo Arantes criticaria isso ou não. E, a meu ver, ele criticaria. Não, é só porque... Eu acho que sempre essa questão dos financiamentos públicos, quando aparece, eu tenho me sentido na responsabilidade, às vezes, de recolocar uma questão. Sim, os editais, provavelmente, boa parte do que está acontecendo, às vezes está indo para o seu contrário. Aquilo que foi uma política pública construída pela categoria de trabalhadores e trabalhadoras e que arrancaram do Estado o direito ao exercício do seu tempo livre para o exercício criativo e político, está se transformando no contrário na medida que corpos e mentes estão sendo colocados de forma ilusória nesse mundo do neoliberalismo. A questão da USP, com certeza, o Paulo Arantes é nosso parceiro aqui, né? A questão que eu digo que, não sei o que falo, né? A USP é uma ponta de lança do capital também, né? Dentro da contradição. Mas, quando alguns grupos têm arrancado dessas políticas públicas a condição de militância, a condição de fazer um trabalho assim, e outros não estão... É sempre contradição, né? A capacidade da gente se tornar uma ONG em função disso, assim, visto todas as demandas burocráticas que são feitas, assim, é um risco imanente à ETP. Assim. Bom, vou dialogar contigo aquela primeira questão e já vou para cá. Eu não acho que é um fato reproduzível com acerto científico de que qualquer nação ao lado da outra vai impedir a outra de crescer ou sufocá-la. Acho que nós temos um panorama... Falei povo e Estado, não falei nações. Não, porque é isso, porque então eu entendi errado. Entendi que era... O povo quer se emancipar, Estados querem esse exemplo... mas agora também colocando a questão, né? Dos povos, por exemplo, tentando se emancipar via Estado. Aí nós pega todas as guerras de libertação nacional de África, por exemplo, né? Então, que essa tentativa de busca, de conquista de Estado, tudo bem, é uma linha que eu posso defender e temos também intelectuais que já rechaçam de saída. Mas é o caminho que Cuba, por exemplo, trilhou, que Venezuela vem trilhando,
e que a contradição vai estar colocada, né? As linhas de força e poder em disputa vão estar colocadas em todos esses espaços. Eu estou só me referenciando para nós aqui, Brasil, que não nos cabe a gente jogar o olhar crítico, vaticinando e dando força política para uma retórica já hegemônica em torno disso, para a gente não reforçar a hegemonia, a gente apostar na contradição, mas que nestes casos, aí sim, é preciso não ter dúvida. O labirinto do fascismo, da antropofágica, vou até copiar numa peça nova nossa aqui, ó, nós somos o fascismo, diante de nós não é possível ter dúvida. Né? Então, assim, alguns sufocamentos acontecendo com algumas nações, países, irmãos, povos, a gente tem que estar ao lado dele. Nesse sentido, eu volto à questão, teatro revolucionário não um socialismo soviético, realista soviético, mas numa perspectiva que temos alguns instrumentais e direcionamento político. E nisso eu pego carona para entrar. E teatro na escola? O teatro na escola ele pode ser mais um elemento na grade, né? E que vai servir para aprisionar. Né, dependendo de como ele é direcionado. Se for do jeito como o Julian está bem apresentando aqui, né, ou seja, os desvios que têm acontecido numa intencionalidade, né, do teatro oprimido, por exemplo, né, que era libertadora, né, de libertar o oprimido, né, ou de fornecer ferramentas para que se opere uma transformação, uma libertação, e aí entra numa engrenagem de manter a tutela, já é um perigo. Entrar numa engrenagem estatal, o teatro, para nós seria bom, ia ter emprego para todo mundo e tal. Mas quem é que vai fazer? Seriam Celsos? Né? O Celso eu sei que é bom. A minha pergunta é o que você operava, né, para produzir isso que você produziu? Né? Esses camaradas que fazem a Brava Companhia, que tem um teatro engajado, né, comprometido com a classe, né, com a nossa classe trabalhadora, e numa perspectiva libertária, uma perspectiva de transformação radicalizada. Né? No Movimento Sem Terra, a gente faz as nossas escolas de teatro. Então nós temos uma perspectiva, e aí também para colocar, eu concordo com o Julian quando fala, olha, nós combatemos os heróis. Sim, a questão do herói ela foi trabalhada tão potentemente, tão poderosamente pela hegemonia, que os heróis são a nossa escravidão. Né? Os heróis é a justificativa da hierarquização de toda a sociedade, porque para tudo vai ter um herói. Então, naturalmente tem o melhor para essa coisa. Tem o melhor para a coisa, ele pode mais coisas de maneira mágica, pelo destino talvez. E a gente então abandona a ciência, abandona a construção coletiva. O teatro no Movimento Sem Terra, eu afirmo, há controvérsias, né? Que a mística que o Movimento Sem Terra opera, ela tem um elemento teatral inquestionável. Né? A mística é um tipo de encenação, não a totalidade da mística, que tem outros elementos que não dá tempo aqui de eu discorrer a respeito disso. Mas sempre que a gente vai tratar da mística, e eu vou dar aulas no Paraná, por exemplo, que eu tive a alegria de poder trabalhar por um período com jovens militantes das comunas da Venezuela, né, num curso de formação. Era muito interessante como que eles também se apresentam. Né? Eu sou policial da comuna tal. Eu sou... Então a relação deles com as forças armadas, com a polícia e tal, não tem o problema que nós temos aqui. É uma outra relação. E eles têm muito orgulho de pertencer àquilo. Assim como tem uma jovem que é da comunicação, não sei quem que é da produção agrícola. Então... as contradições estão colocadas num nível muito alto para eu entender, não convivendo ali. A questão pedagógica de fornecer elementos teatrais, por exemplo, para a mística, que todos eles iam fazer, todos eles conhecem. Fornecer os elementos numa perspectiva crítica, numa perspectiva revolucionária. Olha quantas camadas. Crítica porque a gente pode se acomodar entre nós mesmos aqui, ficar brincando de ser contente e ficar enaltecendo um processo cheio de contradição como se ele fosse perfeito. A crítica tem que estar aí, porque ele é cheio de porosidade, cheio de dificuldades e que a gente vai, na crítica, aprimorando o nosso processo e a nossa caminhada. O teatro que pode jogar para a juventude, para a turma que está fazendo, a capacidade de pensamento coletivo, a gente poder operar um período com a turma nesse processo de aprendizado, que é de ensinar, passar para as pessoas técnicas em que elas possam ser autônomas na construção e produção disso. Na escola, se nós tivéssemos um batalhão
de mulheres e homens revolucionários, né, formados, né, pelas nossas escolas, EPP, EPTV e outras mais, né, dentro das escolas, a gente rapidamente seria combatido pela extrema-direita. Né? Ou seja, o que? Colocar um exército, né, ideológico, preparado tecnicamente para criar emancipação para que ela se prolifere numa rede ampliada. Sei que eu não estou respondendo nada da tua questão. Eu estou falando assim que quem é que vai operar isso? A gente pode também... O teatro evangélico está com uma força tremenda, né? O Nise, como é o nome? Vocês conhecem? Nise... É importante saber. Carregam multidões para o teatro, tem uma capacidade técnica, eles formam muita gente, um exército. Então, assim... Vamos? Isso. É impressionante. Então, assim, quem é que vai ocupar esses lugares? Agora, estruturalmente, numa estrutura de um Estado que esteja numa transformação, numa perspectiva transformadora revolucionária, talvez para o Estado bolivariano pode ser bom. Vai ter que criar muita gente para, né? Para nós aqui, sob o governo Tarcísio, o que vai ser colocado? Vão pegar as técnicas. Eu não acho que o teatro em si vai libertar. Eu não acho em si. Acho que tem que ter direcionamento político. E não vai ser também arrobos individualistas. Eles ajudam, né? De indivíduos muito inspirados. Ajuda, porque olha só, você, eu não sei qual foi a condição, mas você criou a Brava Companhia, né? Mas eu acho que é uma organização coletiva, ampliada, né? Eu acho que tem que ter organização, tem que ter direcionamento, tem que ter posição. É isso, então? Então, fiquei encarregado de finalizar essa brava conversa. Queria agradecer muito aqui os companheiros Luciano, Julian. Acho que a conversa foi riquíssima, um conteúdo que pode ser muito útil para quem estuda teatro, para quem está pensando aí arte e sociedade de alguma forma. Lembrar todo mundo que isso aqui vira um videocast, depois vai ficar disponível nas nossas redes, vai virar também um podcast, numa versão em áudio editado, um pouco mais curtinha, e fica depois disponível aí nas nossas plataformas, pelo mundo virtual, para todo mundo poder acessar. Obrigado de novo, obrigado para vocês que vieram aqui assistir presencialmente, dizer que isso aqui só acontece porque existe uma política pública muito importante nessa cidade, que se chama Lei de Fomento ao Teatro. E é ela que proporciona recursos para a gente poder fazer esse tipo de trabalho de forma aqui independente, aguerrida. Agradecer também a galera que está trabalhando na técnica aqui. Brigadão, gente. Brigadão. Todos os trabalhadores e trabalhadoras da técnica. Bandoleiros. Imaginar é um motor e tanto. Para a vida, para a história, para o risco, para a mudança. Contrariar o imaginar é paralisar, sentar-se de raiz sedante. Então vamos lá. Em 1960, 70 e 80, o show era de opinião, o teatro de arena, a terra em transe. O popular tinha olho vivo. As contradições reveladas no engenho teatral. Na roda viva da vida, os anos 90. 1 mais 1, 2 solitários. Globalização de Fausto, o Silva. Antes, um cassino, o do Chacrinho. Os titãs que produziam terremotos dublavam a própria voz. O show era importado, o pagode discriminado, o axé virou axé, a rainha tinha uma testa de ferro, a Margarete, a Tati, a Menezes existia, mas ainda não se falava dela. O teatro se formou em bandos. Bandoleiros da cena. A odisseia se tornou real. Antes era um fogão, 2001. 2002, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nenhum carro voador. Guerras. Discurso único. Mercadoria, meritocracia, merda. Os bandoleiros da merda do teatro estavam lá. As gentes se parcelavam. O monstro reaparecia. Os bandoleiros da cena eram taxados de fazer política. Outros bandos se individualizavam. Eu, você, sem nós. Pequenas histórias que a história não conta. Na tela, as franquias.
Nos teatros ditos grandes, as franquias. A vida, um espetáculo. Subirá no palco quem tiver mérito. Pregavam os impostores da economia da cultura. Ideias fora do eixo. Os bandoleiros da cena residuais anunciavam que o país estava desmanchado, doente. Mas como se estamos contentes? Os bandoleiros da cena eram ridicularizados, taxados de insensíveis. Nas ruas, vielas, nas favelas, poucas ideias. Racionais dos 90 até hoje, MCs das quebradas. Não há lata que aprisione tanta revolta. Não há lata que embale a vida louca. A imaginação virou refém do eterno presente. 2011, 19, 20, 25. Os bandoleiros da cena prestavam contas do real e anunciavam, tentavam o desejável. A história não teve fim, diziam os idiotas. A imaginação estava contaminada com o show da virada, com o teatro de marionetes colorido em verde e amarelo, com apertar de mãos entre pessoas opressoras e oprimidas. Sem imaginação, a produção é em série, uma caixa cela para passarinhos que chegam a achar que todo pássaro que voa está doente, sem opinião, sem arena, olho vivo adormecido. No engenho da imaginação, os bandoleiros da cena seguem diante da terra em trânsito. Caminhantes zumbis, sem rumo, seguindo o som mais alto. Ofertas para compra de corpos cansados. E os bandoleiros? Ainda estão aí, nas ruas, nos teatros de arena improvisados, com amor aos olhos vivos, quixoteando o engenho da história. Um aviso do presente. Na terra em trânsito, num bar depois da ponte, vive estampada uma frase. Uma andorinha não faz verão, mas pode acordar o bando todo. Segundo aviso, o bar foi fechado e lacrado num passado recente. O dito crescerá aos bandos, sem asas, feito pombas urbanas presentes.